Olá, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a quarta aula de filosofia de 2026, que é um assunto curto, porém importante, tá? Eu até pensei em pular esse módulo, mas não é aconselhável. Porque nesse módulo, exatamente, a gente vai falar sobre os filósofos pré-socráticos, tá? Aqueles filósofos que iniciaram, apesar de estarem impregnados da narrativa mítica, eles iniciaram o processo de afastamento e rejeição dessa narrativa mítica, né, que vem do mito, para propor uma racionalização maior do pensamento. Veja, como a gente já conversou em aulas anteriores, toda a explicação para o mundo natural e para os fenômenos naturais e para os próprios acontecimentos que envolviam o ser humano eram baseados em narrativas fantásticas, né? Esse processo, gente, de afastamento dos mitos e da rejeição das explicações religiosas aconteceu em paralelo, assim, junto com o processo da Grécia ter se estabelecido como uma sociedade urbana, né? E principalmente Atenas. A gente tem a passagem daquele sistema rural, patriarcal, para um sistema urbano, onde as pessoas passaram a conviver, além de conviver em espaços menores, em espaços comuns, como uma cidade, passou-se a ter a preocupação também de administrar esta cidade, de fazer o melhor possível para que essa aglomeração de pessoas, essa sociedade, essa comunidade inicialmente, alcançasse progresso contínuo, de acordo com o tempo. É a sementinha da democracia, né? É a sementinha do início da administração pelo povo. Olha, o que nós queremos para nós é isso. Então, nós vamos fazer isso. Certo? É o início da decisão dos destinos urbanos, dos destinos da cidade, pelo próprio povo habitante. Aqui nesse ponto, pessoal, a gente vai... Eu vou explicar para vocês bem sucintamente, né, bem resumidamente, quais eram as preocupações desses primeiros filósofos, desses primeiros pensadores pré-socráticos. Eles não têm só esse nome de pré-socráticos por ter vindo antes de Sócrates, mas por terem algumas ideias em comum, como, por exemplo, isso que eu acabei de falar para vocês no início, a racionalização das explicações, a racionalização do pensamento. E, além disso, o que eu falei na sequência a respeito de administração da cidade, a respeito de condução dos destinos da comunidade urbana. Veja, os próprios filósofos mais tarde vão sugerir que a cidade seja administrada não por poucos mandatários, e sim por toda a população urbana. Eles vão começar a sugerir, através de perguntas, através de questionamentos, se a vontade de todos está sendo observada por aqueles que tomam as decisões, por aqueles que dirigem os destinos da cidade. Percebe? É exatamente o que eu disse. É a sementinha da democracia. Nessa altura do estudo da história filosófica,
nós temos dois conceitos muito importantes que eu vou até escrever aqui, vou tentar fazer igual eu fiz nas aulas do terceiro e do segundo, de aletheia e doxa. O conceito de aletheia em grego, aletheia, né? Não tem o i, na verdade, a gente pronuncia aletheia, mas é aletheia. Diz respeito a uma verdade irrefutável, a um pensamento que não sofreu nenhum tipo de influência de preconceito, de opinião própria, como é que se diz? Contaminação pelo senso comum, tá? Não sofreu nenhum tipo de vulgarização, um pensamento puro, um pensamento verdadeiro. Olha, vamos tomar como base uma aletheia de que o céu é azul. É uma verdade, né? De repente, o céu é azul, por N motivos que hoje nós sabemos, referentes à física, né? Aos gases que compõem a atmosfera, à luz do sol, enfim. Mas naquela época, na Grécia, há 2.500 anos atrás, o conceito de céu azul era uma aletheia, era uma verdade, um conhecimento isento de preconceitos e isento de opiniões pessoais. Mas ele poderia sofrer influências da doxa individual. É o outro conceito, doxa. A doxa são opiniões, são inferências, né? São opiniões, né? Não tem outra palavra. A gente poderia usar pitacos, né? Mas aí ia ser vulgar demais. A doxa são opiniões, realmente, que podem ser criadas para explicar essa aletheia do céu ser azul. E aí, essas opiniões não passarão de opiniões, porque a única verdade afirmada e comprovada por todos visualmente era que o céu é azul. Tanto que a proposição de Tales de Mileto, que foi um fisiólogo, né, porque se preocupou com a origem do universo, era de que a criação do universo teria a sua base na água. Água. Toda a origem dos seres vivos e da natureza viria da água. Na verdade, se a gente for pensar com clareza, com raciocínio lógico, é possível, porque essa opinião ela é isenta de qualquer tipo de inferência, de opinião. Essa afirmativa ela é isenta de qualquer opinião, qualquer tipo de inferência, assim como o céu é azul. Porém, vamos voltar para o nosso exemplo do céu ser azul, poderiam haver, né, isso é só um exemplo que eu estou criando agora, né, várias doxas, várias opiniões para explicar o azul do céu. Não como a filosofia, o pensamento filosófico, na sua origem, no comecinho, né, nessa época pré-socrática que a gente está comentando agora na quarta aula, tinha poucas experiências, pouco conhecimento científico. Hoje, nós temos como comprovar esse tom azulado do céu através de critérios científicos, né? Através de provas químicas e físicas, irrefutáveis também. É verdade isso. Mas naquela época, por haver uma dúvida do porquê o céu seria azul, poderiam surgir várias
várias opiniões, várias doxas. E elas não passariam de opiniões, porque a verdade comprovável visualmente seria a afirmação primitiva, né? O céu é azul. Gente, como eu havia dito para vocês, esse módulo é pequeno, né? O conteúdo é bem pequeno, é curto, porém é importante para que nós possamos começar a entender pré-socráticos, socráticos e afastamento do mito e comprovação científica, que é um objetivo nosso, tá? A gente alcançar René Descartes com a comprovação científica. Isso que eu estava falando para vocês a respeito da aletheia e da doxa é a semente também da sugestão do critério científico, para que sejam alcançadas algumas comprovações irrefutáveis, né? Para que sejam provadas de forma a não se levantar dúvida. Ah, mas não pode ser isso? Não. Você já percebeu que é aquilo lá, né? Mesmo na filosofia, que é um confrontamento dialético de ideias. É um confrontamento dialético de opiniões. Mesmo dentro da filosofia, nós temos a comprovação científica para nos guiar e nos dar certeza de certos debates, né? Para aquela coisa não ficar no vazio. Como todo mundo que está fora, né, que não estuda, que não enxerga as verdades filosóficas, afirma a respeito da filosofia. O mundo seria a mesma coisa com ou sem filosofia. É o que a gente ouve muito no meio acadêmico. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso nós vamos aprender ao longo do ano. A gente vai ter certeza disso que eu estou falando. Que não é tão simples o pensamento, tá? A filosofia contribui e muito para as conclusões, para que se chegue a uma conclusão. A dialética filosófica, né? A troca de opiniões, a apresentação de uma tese, a apresentação de uma antítese, opondo a tese, e dessas duas nós vamos resultar numa síntese. Isso vai como é que se diz? Vai facilitar a metodologia das discussões. Isso é o princípio da nossa discussão de hoje em dia, por exemplo, de uma reunião, né? Vamos fazer isso ou aquilo. Assim, uma pequena discussão a respeito do que vai ser feito, do que que nós vamos fazer no fim de semana. Ah, isso pode por causa disso, porque aquilo lá é meio ruim, porque temos que fazer tal coisa e tal. Tá? Eu espero imensamente que isso aí, esse pequeno conteúdo, esse pouco tempo que a gente falou para vocês, tenha trazido uma elucidação, né? Um clareamento a respeito de alguns conceitos que são meio velados, né? Que são meio... Ah, de onde veio isso? Né? Exemplificando. De onde ele tirou essas ideias? Tá ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos aí em 2020.